você subestima uma criança, quando você humilha uma criança, quando você constrange uma criança na frente das outras pessoas, aí você irrita. Agora eu quero ir para a rua, você fala não. Então, se você... Esse tipo de irritação, Alfredo, esse tipo de irritação é a irritação de ser contrariado. Essa irritação, se você fizer no Senhor aquela reflexão, olha, não vai para a rua, porque agora está na hora de tomar banho, porque a gente vai dormir e tal, não sei o quê. Fica ali, ele ser contrariado, vai na hora dar uma tristeza, mas depois ele aceita numa boa, passa 5 minutos e ele está numa boa. O problema não é essa bronca. O problema é aquela bronca que fica marcada. É aquilo lá que o pai faz muitas vezes e o filho fica marcado. Posso dizer uma coisa que eu fiquei marcado? Na minha infância, o meu pai, ele estava muito bem de vida na época da minha infância. E ele chegava em casa tarde da noite, porque ele só queria saber de trabalhar. E chegava tarde da noite. Aí chegava de sábado e domingo, ele ficava mexendo no carro e não dava atenção para mim. Aí quando ele via que eu estava meio desanimado, ele me dava um presente. Eu não queria presente. Você entendeu? Isso foi me irritando. Isso levou eu começar a ouvir música de demônio, começar a me vestir só de preto, começar a fumar. Isso foi me irritando. Começar a querer mulher, balada, mulher, bebida, cigarro, mulher, bebidas. Por quê? Porque eu queria ter prazer em alguma coisa. Até o dia que o Senhor me resgatou. É esse tipo de irritação que é problema. É esse tipo que pega mesmo. A irritação de você repreender o filho da bronca no filho, ele ficar irritado, ali aí dorme, depois no outro dia já está te abraçando e tal. Isso daí é. Agora, o que não pode é ficar com aquelas coisas, também ser muito duro, né? Então, essa parte de não irriteis os nossos filhos é nesse sentido, não constranger, não subjugar. Assim, às vezes o filho vai mal numa prova, mas tu és uma anta mesmo, né? Não sabe nem aprender isso daí, pelo amor de Deus, irmão. Né? Palavras de bênção. Não, filho, deu errado, mas você vai conseguir, estuda, você vai tirar nota na próxima. Você não é burro, não. Minha sobrinha chegou um dia para mim e falou assim: eu sou feia. Por que, Bianca? Todas as minhas amigas falam que eu sou feia, que eu sou feia. Olha só o diabo agindo. Eu falei: não, filha, tira essas palavras. Você é linda, você tem saúde, você é magrinha, bonita, sabe? Você tem namorado. Não, mas a minha outra é gorda e não tem problema nenhum. Mas eu estava ali animando ela. O diabo ele quer isso. Agora tem muito pai que eu já vi falando assim: esse moleque não. Já chama de moleque que já é errado. Esse moleque não presta, fica me dando trabalho, arteiro, danado. O filho do vizinho é melhor que você. Nossa, já viu o filho do Bento? Tira nota em todo. Foi pregado ontem, né? Estava aqui menor porque mais Agora acho que eu precisava. Que a gente falou de imagem. Olha, Glória a Deus. O pastor está na unção. Não, foi emocionado. Está missionário? Está na unção também. A igreja aqui eu estou muito feliz. Pastor, deixa eu tirar uma dúvida. Uma coisa que já ficou lá atrás, né? Quando o senhor falou que primeiro a casa. E quando tem aquelas pessoas que faltam dos cultos, de domingo, que domingo é o dia do Senhor, vamos supor assim, mas que não é só nos domingos, faltam outros cultos também. Sendo obreiro já, e quando você vai questionar, ele vira para você, porque eu ouvi isso. Se você não tem vida social, o problema é seu. Porque eu tenho. Então, e se pega nisso aí. Nesse pedaço aí. A gente vai falar sobre um tema chamado planejamento. A gente pode entrar nesse tema agora. Vai lá em Efésios 5. Aí depois eu falo do corpo. Vamos lá em Efésios 5.
prudentemente. Guarda essa palavra, prudência. Prudentemente como andais. Não como necios, ou seja, não como pessoas que não pensam, não planejam, não sabem organizar as coisas. E sim como sábios, remindo o tempo, ou seja, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Uma coisa que o ministro de Deus, a ministra de Deus, ou qualquer pessoa que se dispõe a trabalhar na obra do Senhor, ela assume compromisso. Então, quando eu me dispus a trabalhar para o Senhor, a estar vindo aqui dando aula, né, eu faço isso porque é meu chamado. O Betel me paga, mas mesmo se o Betel não me pagasse, eu faria de um jeito. Eu assumi um compromisso com o Betel e com o pastor Tadeu de estar aqui todos os dias, todas as segundas-feiras, por 4 segundas-feiras, às 10 para as 8. Certo? Até às 10 e pouco, para vocês me aturarem. Isso eu tenho que me planejar. Eu tenho que planejar o meu dia, eu tenho que planejar minha segunda-feira, para que eu chegue aqui no mínimo uns 5 minutos antes. Para eu poder ser louso, orar, ficar tranquilo. Entendeu, irmão? Então, uma pessoa que ela se dispõe a fazer uma obra no Senhor, ela se comprometeu a fazer aquilo. Então, uma coisa que acontece com muita gente é: eu me comprometo com a obra do Senhor, mas depois os espinhos vão abafando, né, a obra do Senhor, e aí se torna infrutífera. Que é o que acontece com muitos obreiros. Eu tenho vida social, mas espera aí. Seu domingo você acordou às 5 da tarde? Que hora você acordou? Porque o culto normalmente é às 6, 7, não é? Você acordou às 5 da tarde? Se você queria ir passear no parque, no cinema, no shopping, por que você não acordou antes? Por que você não fez isso no sábado? Você tem um compromisso. Então, esse planejamento, junto com o compromisso, te faz o ministro de Deus, o obreiro, reservar tempo também para a família. E não achar que a obra de Deus é algo secundário. Que assim, se eu me sobra esse tempinho, então vou fazer a obra de Deus. Não. E aí a importância também de ter um companheiro da igreja, né? Que aí caminha junto. Porque senão dá divergência, com certeza. Exatamente. Porque daí o companheiro que não é da igreja, ou que não está na pegada, do ministério, que não está na mesma visão, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim: não, você vai ser obreiro hoje, não precisa chegar meia hora antes, você chega 10 minutos antes. Ele está indo na igreja, Ou mas nem ele vai, tem né? Você vai compromisso. todo sábado, eu fico em casa, eles vão sair. Nem vai. Então esse planejamento é importante. E aí, irmão, eu esqueci uma coisa, que deve ser repreendido no sentido de ensinar, de chegar para o Jair de Deus, irmão, o que está acontecendo com você? Né? Explicar para ele. Né? E falar assim: irmão, quem está faltando, irmão, muito obrigado. Eu sei que o irmão quer ser obreiro. Então, irmão, muito obrigado. Quando você vê que você tem esse tempo, você volta a ser obreiro. Na boa, assim, na boa. Porque a nossa função de pastor é coordenar, não é? Ensinar. Então você está ensinando a pessoa. Se a pessoa não quer aprender, você não vai deixar aquela pessoa prejudicar o trabalho. Faz parte do líder fazer isso. Então você tira aquela pessoa, não é disciplinar, colocar em banco, nada disso. É você chegar e explicar para ela: irmão, eu preciso de uma pessoa que esteja aqui com tempo. Se você não tem esse tempo, então você, por enquanto, eu vou precisar de pessoas que têm esse tempo. Então, muito obrigado.